Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Bem, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Estou gravando esse vídeo como forma de repor o vídeo de ontem, né? O vídeo do dia 6, né? Terça-feira, dia 6 de outubro, porque teve um probleminha lá e o áudio não ficou legal, né? O áudio não, praticamente está sem áudio. Então, eu estou gravando novamente aquele vídeo como forma de repor aquela aula, tá certo? Inclusive, trabalhar com as mesmas questões, resolver as mesmas questões, fazer lá os comentários, como forma de repor, visto que não deu para... Teve algum problema com o áudio, e aí, então, vamos fazer esse vídeo como forma de repor. O nosso conteúdo lá está relacionado, né, com questões relacionadas a ácidos, bases, sais e óxidos. E aí é nesse sentido que, de repente, nós vamos selecionar algumas questões para poder resolver aqui, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui nosso trabalho. Então, eu tenho lá, esse aqui foi trabalhado, né? Nós paramos a partir dessa, pronto. No vídeo da aula anterior, nós fizemos a resolução dessa questão, né? Onde fizemos aqui um comentário sobre como que, de repente, isso iria originar uma solução ácida, uma solução básica, né? Isso aí foi comentado certinho aqui no vídeo anterior. E aí, então, nós temos, né, a questão 5 da página 520, onde diz o seguinte, olha, considere as seguintes afirmativas. Aí tem lá, o item 1. Ácidos diarrênios são conhecidos por liberar íons H+, em solução aquosa. Pessoal, né, no final ele pede as corretas, e aí, então, né, nós temos o que justamente caracteriza os ácidos diarrênios. É justamente essa questão. Né? Os ácidos diarrênios são caracterizados por liberar íons H+, em solução aquosa. Né? Então, é a própria definição. Né? Para ser a definição completa, bastaria dizer, né, relembrar aqui, aproveitar e relembrar, que o H+, nos ácidos diarrênios, é o único tipo de cátion liberado ali em meio aquoso. Né? Então, vamos ver o segundo. Então, tá certo. O segundo, bases diarrênios são espécies capazes de liberar íons OH- em água. Correto também, bateu na questão da definição, né? A definição. Para ficar a definição plena, bastaria dizer que é o único tipo de ânion. No caso das bases, é o único tipo de ânion. Ou seja, o íon negativo aí da questão é a hidroxila, o OH-. Terceiro item. Opa, passou demais. O terceiro diz o seguinte: o ácido sulfúrico 98% é um ótimo condutor de eletricidade. Ora, será? Pessoal, ácidos, quando colocados em água, liberam sim íons, né? Liberam lá o ânion, liberam o cátion, que é unicamente o H+, isso na definição de arrênios. Mas, no caso, o ácido sulfúrico, que inclusive é um ácido muito forte, mas no caso ele está 98% de sua concentração. Ou seja, então ele praticamente não está em água, ele praticamente não está em meio aquoso. Não é? Ele precisaria estar em meio aquoso para permitir a liberação desses íons. E dessa forma, né, com esses íons, a ocorrência da condução de corrente elétrica. Não é o caso. Então, o ácido sulfúrico 98% concentrado vai predominar o quê? Vai predominar moléculas que não sofreram o processo de ionização. Não tiveram um processo de ionização. E, dessa forma, não ocorrerá a plenitude na liberação de corrente elétrica. Né? Então, ele não é um ótimo condutor de corrente elétrica. Portanto, o item 3 está fora. Né? Já daria até, talvez, para responder, né? Mas vamos... Não, precisa ver o item 4. Né? Porque a letra A e a letra D bate, né, o item 1 e o item 2 como corretos. Aí aqui, quanto maior, no item 4, quanto maior o grau de ionização de um ácido, maior será a sua força. Pessoal, justamente, o grau de ionização é aquela porcentagem, né, por exemplo, de moléculas do ácido que foram ali colocadas e que, de repente, sofreram um processo de ionização, a liberação de íons. Então, dessa forma,
Dessa forma, é importante dizer... Dessa forma, é importante dizer o seguinte, é importante dizer que quanto maior a quantidade de moléculas que estão ali, ó, liberando, né, os íons, ou seja, mais moléculas sofreram ionização, consequentemente o grau de ionização é maior e a força do ácido é também maior, tá certo? A força do ácido é também maior, ou seja, o item 4 bate certinho com o que nós estávamos analisando. Portanto, a questão 1, 2 e 4, alternativa correta. Portanto, letra A. Outra questão aqui, né, vai fazer referência, justamente à ideia lá do, né, página 522, sexta questão, onde nós temos o seguinte: a incorporação de saberes e de tecnologias populares, como, por exemplo, a obtenção de sabão de cinzas, a partir de uma mistura de líquida de madeira queimada com grandes quantidades de gordura animal sobre aquecimento, demonstra que já se sabia como controlar uma reação química, né? Cuja finalidade, nesse caso, era produzir sabão. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Né? Nós temos, né, independente de conhecimentos de química e tudo, é muito comum que, mesmo sem esses tais conhecimentos, o ser humano ele esteja ali se beneficiando, utilizando, realizando transformações químicas. Porque, afinal de contas, as transformações químicas elas estão muito presentes no nosso cotidiano. E, dessa forma, né, mesmo em tempos remotos, já se utilizava aí as transformações químicas como forma de obter algum produto de interesse ali. No caso, né, nós estamos falando de uma reação química que utiliza lá a madeira, né, madeira queimada, nas cinzas dessa madeira queimada, com gordura animal, né, e aí para obter ali o sabão. De acordo com o conhecimento químico, o sabão de cinza se forma mediante a ocorrência de reações químicas entre a potassa, que é obtida das cinzas, e os ácidos graxos pertencentes na gordura animal. Pessoal, aqui, o que é que nós temos? Né? Nós temos aqui, ó, a potássio, né? O carbonato de potássio, certo? Que é o que eles chamam lá, né? É uma das substâncias que irá participar desse processo. E aí, então, diz, a palavra potássio é usada em geral para indicar o carbonato de potássio, que em meio aquoso sofre hidrólise. Boa! Essa questão é boa no sentido de já levar vocês a pensar no contexto da hidrólise. Por quê? Porque na ideia da hidrólise, o que é que nós precisamos considerar? Precisamos pegar o apagador aqui. Precisamos considerar que o sal aí em questão, ele vai reagir com a água. Componentes da água irão ocasionar a quebra desse sal. Né? No caso aqui, componentes da água irão ocasionar a quebra desse carbonato de potássio. E aí, a depender do que vai ocorrer nesse processo de hidrólise, o meio vai ficar ácido ou vai ficar alcalino, né? Nessas possibilidades de resposta que a questão está colocando aí para vocês. Né? Deixa eu tentar tirar aqui um pouco desse reflexo para poder escrever aqui no quadro. Tá certo, pessoal? Só um segundinho. Pronto. Voltou aqui. Então, eu tenho aqui, primeiramente, considerar o quê nessa questão? Para resolver plenamente essa questão, considerar o processo de hidrólise lá do carbonato de potássio. Então, carbonato de potássio. Opa! Carbonato de potássio. Então, tem lá o K2, CO3. Aí, depois, o que é que eu tenho? Não é? Eu tenho a reação de hidrólise. Na reação de hidrólise, vai reagir com quem? Com a água. Mas, escrevendo, deixa eu interromper aqui, que fica mais fácil de visualizar. Escrevendo a água assim, né, não fica tão visível o que vai acontecer. Fica mais fácil de perceber o que vai acontecer se você escrever a água, né, no formato lá do H2O.
OH. Pronto, isso aqui é molécula de água, do mesmo jeito. Né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer o processo de hidrólise, como foi mencionado. E nesse processo de hidrólise, nós vamos considerar primeiramente a quebra aqui, ó. Ocorreu a quebra dessa ligação. De um lado, eu terei o H+ sendo formado, do outro, eu terei o OH- sendo formado. Ok. Né? A questão da autoionização da água forma esses dois compostos aqui. Beleza. Mas olhando para aqui, ó, olhando para o carbonato de potássio, o que é que nós temos? Nós temos no carbonato de potássio, nós temos o ânion, que é o carbonato, que ele é 2-, e temos aqui o potássio. Cada potássio é um mais. Lembre-se, potássio é elemento da família dos metais alcalinos. Eles possuem um elétron na camada de valência. Eles perdem esse elétron e, com isso, eles ficam um cátion, né? Um cátion monovalente. Então, cada potássio é um mais. Como eu tenho 2, aí fica 2+, se for o caso, né? Pronto. E é esses 2+ que neutralizam os 2- do carbonato. Certo? Professor, e na ideia da hidrólise, o que isso vai influenciar? Bem, na questão da hidrólise, o que vai acontecer é que o hidrogênio aqui, ó, que é o positivo, né, a ser considerado na estrutura da água, esse cátion hidrogênio, ele vai, ó, ficar no lugar do potássio. E o potássio vai ficar no lugar dele, vai trocar de lugar ali, tá certo? Acontece que quando esse hidrogênio vier para cá, ó, aí eu preciso de quantos hidrogênios? Olha, cada hidrogênio é um positivo. Ele está chegando para substituir os potássios. Cada potássio é um positivo também. Eu vou precisar de 2 hidrogênios, né? Então, eu já posso pensar aqui, ó, né, numa estrutura onde eu vou precisar de 2 moléculas de água. Como eu escrevi a fórmula assim, deixa eu mencionar dessa maneira, porque aí vai estar fazendo menção a 2 moléculas de água. Ok. Então, eu tenho lá, né, o carbonato, olha lá, carbonato, 2-. E aí, o que foi que entrou? Vai entrar os hidrogênios no lugar do potássio. Então, 2 hidrogênios. Bota lá os 2 hidrogênios. Os 2 hidrogênios, os 2 juntos dá 2+. Com 2- do carbonato, neutralizou. Vamos tirar a carga aqui para não ficar muito cheio de informações. Ok. E do outro lado, o que é que se forma? Do outro lado se forma que os 2 potássios se ligam com as 2 hidroxilas que se formam da quebra da molécula de água. Pois bem, então dessa forma eu tenho o hidróxido de potássio. Como eu tenho 2 hidroxilas, tenho 2 potássios, então eu vou ter 2, né? Aqui eu boto um 2 como forma de balancear o meu raciocínio. Pronto, a minha equaçãozinha está aqui balanceada. Ocorreu ali o processo de hidrólise, né? O sal foi quebrado por meio dos componentes da água. Acontece que, olha o que é que foi formado. Foi formado um ácido e foi formado uma base. Esse ácido aqui é o ácido carbônico, um ácido fraco. E do outro lado, o que é que foi formado? Foi formado uma base, o hidróxido de potássio, que é uma base forte. E nesse caso aqui, vai predominar o quê? Como ela é forte, predomina ela dissociada. Então, ela não prefere ficar assim, ó, né? Ela prefere ficar na forma dissociada. Eu não vou pensar na sua fórmula mínima aqui, eu vou pensar na sua fórmula dissociada. Eu tenho 2 potássio, ó, e 2 e 2 hidroxilas. Opa, faltou 2 aqui, pronto. E 2 hidroxilas. Ora, um meio no qual existe hidroxilas. É um meio o quê? É um meio básico, não é? Então, eu terei lá, ó, predominando no meu meio, eu tenho hidroxilas, meio básico. Professor, mas o ácido que foi formado? O ácido é um ácido fraco, não é? O grau de ionização dele é pequeno, é baixo. Aí, ou seja, ele prefere ficar assim, ó, né, com os seus hidrogênios ali, ó, na molécula. Ele sofre pouca ionização. E aí, então, eu tenho o ácido fraco e uma base forte. Quem é que vai predominar no meio? O caráter do forte. Ou seja, nesse caso aí, o que vai predominar de fato é o caráter básico. Por isso que a questão coloca, né, como alternativa, ó,
coloca lá, deixa eu voltar, coloca lá, ó, o meio, ó, levará à formação de um meio fortemente o quê? Fortemente alcalino, que é o sinônimo de básico aí, né? Então, vai ocorrer a formação de um meio fortemente alcalino por conta das hidroxilas que estão ali, ó, prevalecendo no meio, tá certo? Bem, e no caso aí, a reação. A reação, aí vamos lá, letra C e letra D, né? Vamos analisar. Esterificação. Para ser uma esterificação, tem que ocorrer a formação de um éster. E o que é o éster? Ora, vocês nem viram esse assunto ainda, né? O éster é um composto orgânico, deixa eu apagar aqui essa parte. O éster é um composto orgânico na qual eu tenho essa função aqui, ó. Eu tenho essa funcionalidade, esse grupo funcional aqui na estrutura, ó. Então, se eu encontrar isso aqui em um composto, não é? Eu vou dizer que existe ali o grupamento éster. Éster. É uma função orgânica, né? A função lá dos compostos de carbono, que ainda vocês vão ver isso aí. Isso ainda não, vocês não viram. Tá? Então, formou esse grupo. O grupo éster é isso aqui. Existe esse grupo lá no nosso composto formado? Não, não existiu essa formação. Então, não é uma esterificação. Por outro lado, né, nós temos aí na letra D, olha lá, meio alcalino e saponificação como sendo lá a reação que foi promovida. De fato, saponificação é essa reação de formação de sabão. A saponificação é a formação em que vai envolver lá o ácido graxo com os sais. Então, o ácido graxo, ele vai perder o hidrogênio. Eu estou adiantando aqui, porque, afinal de contas, vocês nem viram esse assunto ainda, né? Mas, assim, na saponificação, o grupamento carboxila dos ácidos graxos, que é representada pela gordura lá animal, tá certo? Ela terá o hidrogênio da carboxila substituir. Ele vai sofrer o processo de ionização, então ele sai. Deixa o elétron, o oxigênio fica negativo. E aí ele se aproxima de um sal, de um elemento, de um metal, como, por exemplo, o potássio, como o sódio, não é? Então, saponificação é a reação aí a ser considerada. Tá certo? Nessa ideia geral, né, nós temos aí, deixa eu voltar aqui e resolver mais uma questãozinha, dessa vez do livro de vocês, direto do livro. Né? Então, a questão 7 aí da página 524, diz o seguinte, olha, lê as informações contidas na tirinha a seguir. Aí tem, quero um pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor. Quero ver o cardápio antiácidos. Ó, ele já está ali, né, imaginando que isso que ele pediu vai estimular demais, vai ser difícil de digerir, vai mexer demais com o estômago, levando o estômago a produzir mais ácidos, e ele já está pedindo um antiácido. A ideia do antiácido aqui entra na ideia de uma base, para poder, ou o que é o antiácido? Né? Qual é o composto que tem as propriedades contrárias ao do ácido, a ponto de repente, fazer com ele, com os ácidos, uma reação de neutralização? As bases. Então, as bases vão neutralizar, né? Vão neutralizar o excesso de ácido lá no estômago. E aqui, uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos, por ter propriedades básicas, está perguntando a base. Olha como é simples. Aí vai atrás de quem? Do conceito lá de Arrhenius. Qual é o conceito de Arrhenius? A substância que vai liberar as hidroxilas, o OH-, quando colocada em meio aquoso. Inclusive aqui, ó, tá certo? Ó, letra A não tem hidroxila, letra B não tem hidroxila, aí vai para a letra C e a letra D, onde de repente o aluno olha aqui, ó, e diz, opa, tem hidroxila, mas calma. Calma que essa situação aqui, ó, ela pertence a um ácido, que é o ácido do vinagre. Né? É porque vocês ainda não viram orgânica, mas ao pouco nós vamos agregando informações de química. Essa estrutura aí, ó, tá certo? Que ele menciona é o ácido etanóico, o ácido do vinagre. Isso na letra D. Né? Como é que fica esse OH aí, professor? Por que é que ele é um ácido? Vamos explicar. Ó. Deixa eu usar o quadro aqui rapidinho. Né? Tá assim, ó. Tá assim para vocês, né? Deixa eu cortar o compartilhamento.
porque fica melhor aqui. Tá assim, CH3COOH. Ah, professor, como é que isso é um ácido? Isso aqui é o etanóico, o ácido etanóico. É assim, ó. Eu tenho lá carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, duplo oxigênio, OH. Pronto. Tá aqui, ó. Por que que isso vai ser um ácido? Porque esse grupinho aqui, ó, adiantando já, né? Isso não é problema nenhum. Esse grupinho todo aqui é chamado de carboxila. Carboxila. Acontece que essa hidroxila aqui existente na carboxila, esse OH, esse hidrogênio aqui, ó, ele vai sair na forma de íon H+. E ao sair na forma de íon H+, o elétron dele fica no oxigênio. E aí o que é que você tem? Olha lá, assim agora dá para ver. E aí você tem o OH- e o H+. Opa, liberou íon H+. É o que? Vai ser o ácido. Claro que isso vai ser considerado para arrênios em meio aquoso. Então, eu tenho aqui a liberação do íon H+, e com isso a caracterização da substância da letra D como sendo um ácido. Já no caso lá da letra... Desculpa, deixa eu ver, parece que eu me confundi com a letra. Deixa eu confirmar aqui. Sim, da letra D, como sendo um ácido, tá certo. Já o da letra C, aí é o clássico antiácido, né? O hidróxido de magnésio, né? É uma base. E por ser uma base, vai poder efetuar a reação de neutralização com o ácido lá existente no estômago, tá certo? Que é o ácido clorídrico. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Me desculpem pelo vídeo de ontem. Realmente eu não sabia que estava sem o áudio, não sei o que aconteceu, tá certo? Mas aí eu estou substituindo por esse que tratou do mesmo assunto e eu espero que o áudio tenha saído ok. Tá bom, pessoal? Tchau, até mais. Tchau, tchau. Cadê? Pronto. Tchau, pessoal.